aqui agora para eles. E aí, beleza. Tá aparecendo tudo certinho? Tá. Vamos lá. Acredito que, e aí vocês me corrijam se eu tiver errado, né? Que a UFSJ já usa, né? O módulo de boletins ou não? Já usa. Já usa, né? Tá, então eu vou dar uma contextualizada aqui e mostrar como é que é o fluxo do módulo de boletim de serviço. Esse módulo ele é um dos menores módulos do CIPAC, né? E o seu objetivo é bem simples, que é centralizar os informativos de boletins que são solicitados para que sejam publicados e visualizados na página pública do CIPAC. Esse módulo, ele é o segundo menor módulo do CIPAC. Ele só perde para o módulo de acesso à informação em relação a tamanho, digamos assim. Então, o fluxo dele é bem simples, né? E o contexto dele está baseado na solicitação de informativos. Esses informativos que são solicitados podem compor as portarias, né, que são publicadas, até onde eu lembro aqui, eu acho que é diariamente, né, dependendo da instituição, mas eu já vi instituição que publica a cada semana. Eu não sei como é que é na UFSJ. Na UFRN aqui é diariamente, então todo dia eles publicam boletins, mas eu já vi aí alguns casos de algumas outras instituições que publicam em períodos diferentes. Então, o boletim aqui é um instrumento que vai ser utilizado para dar ao público conhecimento dos atos administrativos e normativos postos em prática no âmbito da instituição. Então, existem, né, vários tipos de informativos. O que eu vejo e o que é o mais comum é a portaria, que após ser solicitada e autorizada, ela compõe lá um documento centralizado, né, com todos os atos normativos e administrativos que são publicados na página pública. As instituições ainda têm eu não sei na UFSJ, e aí vocês podem até me ajudar em relação a isso, costumavam, ou ainda costumam, tem instituições que ainda fazem isso, publicar os seus boletins na própria página da instituição. Sei lá, ufsj.com.br, .edu.br, né, eu não lembro aqui agora, mas aí teria lá um link chamado boletins, o pessoal organizava, né, centralizava num documento e deixava lá publicado na própria página. Com a utilização do módulo, isso já fica disponível, né? É claro, vai ter ainda um trabalho manual para juntar os informativos e centralizar em um documento único, mas ele já ficaria disponível lá na página pública do próprio sistema, do próprio CIPAC, para consulta de qualquer pessoa, qualquer cidadão. As principais funções aqui do módulo de boletim é a publicação, a adição e a autorização dos informativos que vão compor o boletim. Então, a gente tem dois conceitos aqui. A gente tem um primeiro conceito, que é o conceito de informativo, que é o documento que vai ser solicitado e que irá compor o boletim, que é o documento onde reúne, né, esse conjunto de informativos. A nível de sistema, a gente tem 3 permissões. Somente essas 3 permissões aí são suficientes para já colocar o módulo em funcionamento. O solicitador de informativo, que o servidor com essa permissão ele vai conseguir solicitar, vai ter acesso lá no portal administrativo a uma função onde ele faz a solicitação dos informativos que irão compor o boletim. Geralmente é dado aos secretários de unidades, digamos assim. O autorizador informativo, que permite acesso às operações de autorização do informativo lá no portal administrativo. Esse papel geralmente é dado ao chefe da unidade, onde o secretário faz a solicitação, o chefe autoriza. Quando o chefe autoriza, o informativo ele vai para a gestão lá do gestor de boletim de serviço, que é esse terceiro papel aqui, essa terceira permissão. Né, e essa permissão atribuída a determinado servidor, um ou mais servidores, dá a ele acesso a um módulo de boletim de serviço, onde ele consegue analisar os informativos que são solicitados e autorizados para adicionar no boletim. Resumindo, o fluxo é esse aqui. Ele é bem simples, né? Então a gente tem aqui, deixa eu botar a caneta. O fluxo inicia aqui, tá? Nessa bolinha verde. Então, os secretários ou qualquer servidor que tiver o papel, ele vai solicitar o informativo, que vai compor o próximo boletim. Geralmente o boletim atual já está publicado. Quando a gente vai fazer uma solicitação é para o boletim do próximo dia ou da próxima semana, dependendo da frequência que a instituição publica. Depois que o boletim
é solicitado, o informativo é solicitado, aí o chefe da unidade autoriza, e aí ele coloca, né, as informações lá de autenticidade do boletim que foi solicitado, do informativo, perdão, que foi solicitado, e aí quando o chefe autoriza, o gestor vem aqui e reúne, ele recebe, né, todos os informativos e publica, né? Ele pode publicar. Na verdade, ele recebe todos os informativos, ele analisa cada um dos informativos, insere em um boletim para depois publicar. Com o boletim publicado, depois que o gestor faz essa operação, ele fica disponível lá para visualização, lá no portal público. Então, esse aí é o fluxo principal. Né? Percebam que é bem simples, que é o solicita, autoriza, analisa as autorizações, os informativos, na verdade, né? O gestor analisa e depois publica. Além desse fluxo para publicação, a gente tem também um fluxo para solicitação de atualização. Então, o usuário que percebeu por algum motivo que digitou um texto errado em determinado boletim, em determinado informativo, ele ainda pode solicitar a atualização desse informativo. Então, vai ter também uma função lá no portal administrativo chamada solicitar atualização do informativo, vale já para os publicados. O chefe vai ter a mesma situação, né, vai passar pelo mesmo fluxo, vai atualizar essa solicitação de atualização e depois o gestor vai aceitar ou não. Aí ele aceitando, o sistema substitui o informativo que estava lá por essa nova solicitação, né? Geralmente o texto é diferente, e aí vem com um texto novo, após a alteração ele autoriza e insere no boletim já publicado. E aí depois é só vir e visualizar o boletim. Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Estão me escutando? Tranquilo. Escuta. Felipe, só para confirmar, para eu Oi. solicitar a atualização do informativo, eu tenho que ter publicado o boletim, é isso? Ele cai lá, ele já cai lá para os boletins que já estão analisados pelo gestor, tá? Então, não necessariamente estar publicado, ele pode estar em análise pelo gestor ainda, que dá para substituir. Ô, Felipe, aí Oi. ele mantém a data inicial do primeiro dia publicado ou a data vai ser a data da atualização? É porque quando o documento vai ser o mesmo, o que vai mudar vai ser só o texto que vai ser alterado. A não ser que você coloque se você colocar uma data fixa, vai ficar com a data do conteúdo que você alterou, tá? Ah, tá. Não, porque a gente, porque igual assim, a gente publica as resoluções, por exemplo, coloco no final a publicada no BIM no dia tal. E assim, aí se houver necessidade de publicar, de atualização, é isso que eu estou te perguntando, se mantém a primeira data do primeiro boletim. Entendi. Fica transparente, tá? Isso daí eu acho que ele vai deixar a mesma data do boletim que foi solicitada a atualização, tá? Já que o que você vai alterar realmente é o conteúdo. Ah, sim, obrigada. Vamos aqui partir para a visão. Então, o que a gente faz, né, geralmente, quando a gente está fazendo essas apresentações? A gente tira os prints das telas, né, para usar como template, né, para usar como modelo aqui nos slides, para que vocês visualizem aqui o fluxo de forma mais direta, digamos assim. Então, vai ter lá a tela de acesso ao sistema. O módulo de boletins varia, né, dependendo da quantidade de módulos que a instituição possui, mas deve ficar mais ou menos nessa região aqui que eu marquei. E essa daqui, né, para quem é gestor, se vocês forem gestor de boletim, eu não sei se todos são gestores de boletim, né, que tem a permissão para acessar o módulo de boletins. Essa daqui é a visão que vocês têm quando acessam, né, o módulo. Então, só tem essa aba realmente, que é a aba de operações do gestor, onde ele pode realizar a adição dos informativos no boletim e, assim, as mais comuns, né, e a publicação ou despublicação para fazer algum tipo de correção, né, a edição também. Essas aqui são as mais comuns, né, adicionar os informativos no boletim atual, que geralmente tem um horário específico. Por exemplo, aqui na universidade, às 16 ou às 17 horas, todo dia eles publicam, né, então os setores solicitam, o gestor adiciona no informativo, aí vai ter um setor lá específico para isso, onde um servidor vai fazer
copiar e colar o texto que chega nos informativos em um documento em formato Word, e aí depois eles geram um PDF desse Word e fazem a publicação aqui nessa funcionalidade. Eles convertem, né, o Word em PDF e publicam. Então, se a gente for observar, e daqui a pouco eu posso até mostrar, lá na UFRN, a gente consegue visualizar já com um template que eles usam, onde eles só pegam o texto dos informativos que chegam, copiam, né, convertem o Word em PDF e publicam. Primeira funcionalidade, já que o módulo é pequeno, eu vou mostrar aqui as principais, seria de cadastramento e remoção dos tipos de informativos que existem, né? Então, vão ter aí no módulo de vocês alguns tipos, né? Afastamento, anexo, concurso, despacho. O que eu mais vejo aqui sendo usado é o de portaria. E alguns tipos de informativos que estão aqui, por exemplo, a portaria não é interessante remover. Tem uns que estão linkados, eles estão linkados direto no código do sistema, e não é interessante realizar essa remoção. Eu não lembro todos de cabeça, acho que a portaria é um deles. Aí é interessante que quando tiver algum tipo de informativo que vocês visualizem que não está aqui nessa lista, basta proceder com o cadastro. Opa, é aqui o cadastro. E vamos lá, aqui vamos primeiro para a primeira operação, seguindo o fluxo do módulo, que é a solicitação. Então, lá no portal administrativo, né, vai ter aquele papel chamado solicitador informativo. Na aba comunicação vai ter aqui uma operação para que seja feita a solicitação. Então tem duas, né? Tem a de atualização e tem a de informativo. A primeira para a criação do boletim é de informativo. Aí depois que já passou por uma autorização e uma análise, aí sim o usuário ele também pode solicitar a atualização. Isso daí vai depender, inclusive, de regras internas. Vocês podem definir, por exemplo, tem um período de tantas horas para... de tantas horas, né, sei lá, de 8 às 12 para solicitar. Caso identifiquem algum erro, tem lá das 14 às 16 para corrigir, e aí o gestor tem lá uma janela aí de até às 18, digamos assim, para publicar. Não sei. Isso daí fica a critério da instituição, vocês podem definir uma articulação para trabalhar com essa publicação. Ou já devem ter, né? Na verdade, vocês já devem até ter. Eu estou falando só a nível ilustrativo mesmo. Então, uma vez que o informativo ele é solicitado, né, o sistema emite aqui uma mensagem. Aqui vai o texto da solicitação do informativo, que vocês podem estar preenchendo aqui, né, digitando aqui. E ele fica com esse status aqui dependente, quer dizer que falta autorização do chefe da unidade, que geralmente é o que recebe o papel de autorizador, que é o que a gente vai ver agora, né, que é a autorização da solicitação de informativo. Então, do mesmo jeito que a gente tem a solicitação de informativo e a solicitação de atualização de informativo, a gente também tem a autorização da solicitação de informativo e a gente também tem a autorização de solicitação de atualização. Então, até o pessoal que solicita e por algum motivo erra, né, o chefe também precisa autorizar a solicitação de atualização, caso venha a errar algum texto, alguma coisa do tipo. E aí vai seguir a mesma dinâmica, né, da solicitação de informativo. O chefe autoriza. E aí, quando autoriza, o sistema diz envia aqui uma mensagem de sucesso e o informativo está autorizado. Quando isso acontece, ele vai lá para o gestor. E aí o gestor precisa fazer a adição do informativo no boletim. Então, vai ficar aqui um contador, né, nessa funcionalidade, fica aqui em vermelho, mostrando a quantidade de informativos que foram solicitadas. E aqui em cima a gente tem a quantidade de solicitação de atualização que foi também registrada, né, pelos secretários. Então aqui está os informativos que já foram feitos, já foram solicitados, e aqui caso alguém tenha errado, ele pode aceitar aí a atualização do informativo já para corrigir. Então até esse momento aqui, até o informativo está inserido aqui no boletim. O que é estar inserido no boletim? Ele está aqui nessa lista de baixo. Ó. Quando o gestor analisa esses informativos aqui, ele adiciona ou não. Quando adiciona, ele vem aqui para baixo. Então, quando tiver aqui embaixo, alguém solicitar a atualização, dá para corrigir ainda. Se fizerem isso depois, é interessante só despublicar, corrigir e fazer a atualização novamente. E o que é que o gestor de boletins vai fazer? Vai analisar cada um dos informativos, né? E aí vão chegar vários informativos para ele. Aqui tem um botãozinho de analisar, e aí ele vai confirmar ou não. Ele confirmando, que é nesse botão aqui de inserir,
né, ele vai visualizar o texto. Percebam que o status já está autorizado, porque o chefe da unidade já autorizou. E aí ele vai analisar o texto, ou não, depende da situação, porque tem instituição que gosta sempre de verificar, né, se está tudo certinho, para quando for enviar para publicar, já publicar certinho. Ou ele simplesmente vem aqui em série ou nega, né? Tem essas duas opções. Se ele negar, o boletim não vem para cá para a lista, mas se ele autorizar, o boletim vem aqui para baixo. Perdão, o boletim não, gente, o informativo, desculpa. O informativo vem aqui para baixo, ele vai montando uma lista de informativos aqui, nesse boletim. Aqui já fica determinado qual é o número do boletim. Esse número ele é um sequencial, né? Começa do 1, vai até X. Aí quando vira o ano, ele inicia novamente. Aí começa, a gente está em 2020, né? Quando foi 2021, lá dia 1º de janeiro, ele reinicia, fica 1/2021. Uma vez que os informativos foram analisados e inseridos no boletim, aí tem aqui a funcionalidade para publicar. Fica aqui, nessa região. O usuário seleciona o boletim, o boletim que será publicado, né? Os informativos são os informativos que já foram analisados por ele. E aí tem um botãozinho aqui de publicar, onde ele vai colocar a data da publicação e o arquivo. Esse arquivo aqui, isso aqui que é a grande questão, né? Que as pessoas... e aí, por experiência, tá, gente, que eu vejo o pessoal muito mencionando, né, questionando essa questão. A gente precisa, por fora do sistema, pegar os informativos, colocar num documento de texto, depois transformar em PDF para depois publicar. Que, infelizmente, ainda está assim, mas eu já ouvi dizer que a UFRN tinha planos para atualizar e fazer tudo via sistema, mas, por enquanto, ainda está manual. O setor precisa pegar, reunir os informativos que são solicitados, colocar num template de documento e converter em PDF para colocar aqui, nesse campo aqui. Aí coloca no PDF, clica em publicar. Ao clicar nesse botão de publicar, o boletim ele é inserido lá na página pública. E aí lá no portal público, qualquer cidadão, né, qualquer pessoa pode acessar o portal público da UFSJ e consultar os boletins. Tem um boletim atual, que é o do dia, pode listar. E aí quando ele lista, o sistema vai mostrando os boletins por ordem, né, que foram publicados, e aqui o arquivo, o PDF, onde eles vão lá e clicam no link para poder baixar o conteúdo. Essa foi a parte inicial do fluxo, né, onde a gente vai, né, solicita, autoriza, insere no boletim os informativos e publica. Até aqui está tranquilo? Aqui na parte pública a gente consegue visualizar os boletins publicados. Tá tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo. Tá dando para acompanhar, tranquilo. É simples, né? O fluxo aqui é bem simplesinho mesmo, não vai fugir disso. A gente não tem para onde ir nesse módulo, porque ele é bem enxutinho mesmo, ele não tem muito mistério, digamos assim. Boletins publicados, publicou de forma errada, dá tempo de despublicar, então o gestor pode despublicar o boletim para realizar algum tipo de alteração. Ele despublica, então quando ele despublicar o boletim, ele some da lista lá do portal público, e aí a gente pode fazer uma edição, por exemplo. Consulta o número do boletim, ano do boletim. O que é a edição do boletim aqui no sistema, gente? É só você remover e adicionar novos informativos solicitados, tá? Então, alguém solicitou uma atualização, o gestor de boletim ele pode despublicar, e aí ele edita, né? Que é tirar os daqui, caso tenha encontrado algum erro, analisa o que está correto e insere, faz tipo uma substituição. Pode fazer essa substituição aqui dos informativos que estão errados. É claro, não adianta só corrigir aqui. É interessante despublicar o boletim. Aqui ele fala que é para o nome do caso de uso é editar boletim publicado, mas é importante despublicar para poder fazer a correção, porque vocês vão precisar fazer a correção do arquivo também, né? Já que vai ser realizado um ajuste no texto do boletim que já foi publicado. Então, a nível de sistema, dá para fazer sem despublicar o boletim, ele vai fazer a troca, mas é interessante despublicar para fazer a correção no texto do arquivo, né? Que vai precisar pegar o Word do arquivo, vocês têm que guardar uma cópia do Word, fazer a alteração no texto, transformar em PDF de novo para poder fazer a substituição. E aí dá para ir
corrigindo, né, caso tenha algum erro durante o fluxo, dá para ir corrigindo o que tiver acontecendo com o texto do informativo, do boletim, perdão. Aqui a gente vai agora para a solicitação de atualização, que é quando o secretário percebeu que errou alguma informação, né? Eu estou falando secretário, mas é qualquer servidor que tiver o papel, né? Qualquer servidor que tiver esse papel de solicitar atualização, ele pode se identificar que errou em alguma fase, ele pode solicitar aqui a atualização do informativo, e aí vai passar pelo mesmo fluxo. O sistema vai mostrar aqui os boletins que já foram solicitados, né? Ele pode escolher o que ele errou, ele já previamente já vai ter identificado isso, porque o boletim provavelmente já está publicado, ou não, né? Pode ser também que não esteja ainda, mas ele identificou antes, e ele pode fazer a solicitação. Aqui vai ser o texto do informativo, né, que ele já solicitou, e aqui vai ser o texto que ele deseja substituir. Ele vai colocar aqui o texto que vai ser substituído, e aqui o sistema avisa, né, informa que a atualização foi cadastrada com sucesso, e aí essa solicitação de atualização vai passar pela autorização do chefe. Então, na mesma aba do portal administrativo, vai ter lá uma funcionalidade para solicitação, para autorização, perdão, das solicitações de atualização. Até eu me confundo às vezes, né, do texto, solicitação de atualização. Mas ele também vai ter a mesma prerrogativa do informativo, ele pode autorizar. Pode não, deve autorizar, o chefe da unidade. Ou não, né, ele pode também não autorizar. E aí vai ter um botão aqui de autorizar, se não quiser ele pode excluir, e quando ele autoriza, o texto vai seguir lá para o gestor, o texto da atualização do informativo. Quando o chefe autoriza, o texto atualizado cai para o chefe, para o gestor de boletins de serviço, e o gestor vai acessar essa funcionalidade aqui, onde ele visualiza as solicitações de atualização. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, tem 2. E aí ele seleciona, já dá para ver, inclusive, o boletim 1, boletim 5, e ele pode aceitar ou negar. Se ele aceitar, o texto que era antes vai ser substituído pelo novo texto do informativo, né? Então, a gente tem aqui o antes e tem o depois, mostrando como vai ficar lá no informativo. E aí, reforço novamente que será necessário também, se o boletim já tiver publicado, despublicar, corrigir o arquivo e publicar com o arquivo novamente alterado. Aqui a solicitação de atualização do informativo foi aceita, e aí ele vai substituir aquele texto que tinha lá só teste, não sei se vocês lembram, né? O texto era só teste que eu tinha colocado aqui, e aí ele vai substituir pelo texto que foi inserido na solicitação de atualização. E aí a gente encerra, né, o fluxo tanto de solicitação de informativo como de solicitação de atualização. É bem simples, né, o módulo é bem pequeno, ele é bem enxutinho, digamos assim, bem minimalista, mas o fluxo é esse aí. E aí eu fico agora à disposição, né, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês estejam fazendo no dia a dia aí, pelo que eu entendi, vocês já usam, então fico aqui à disposição. Caso eu tenha falado alguma coisa que vocês não fazem, ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Alô? Sim, estamos ouvindo. Felipe, é tranquilo. Eu não lido muito com ele, mas assim, achei muito legal, muito tranquilo. Valeu o curso. Eu vou até mostrar aqui um exemplo da UFRN. Ele é bem simples e quando ele é atualizado, né, quando ele é publicado, aí ele fica aqui, tem uma região aqui, ó. No portal público de vocês devem ter também, vou já olhar aqui também. Mas eles têm esse template, onde eu posso, por exemplo, visualizar o meu boletim. Deixa ele carregar. Ih, olha aí, o próprio UFRN está dando problema. Deixa eu ver se ele lista. Ó, percebam que na UFRN é diário. Aí na UFSJ, ó, 23, 22, 21, eles vão publicando todos os dias. Aí na UFSJ também é diário, pessoal? Ou não? As portarias, o gabinete, eu sei que eles publicam na sexta-feira.
As resoluções, a gente na secretaria publica, à medida que, quando tem resoluções para publicar, né, tem reuniões, tem resoluções, publica, aí não tem o dia certo. Agora, as outras pró-reitorias, eu não sei te informar. 23, 21, 18... o de vocês já é mais espaçado, é verdade. Ele não vai seguindo a ordem como é da UFRN, não. Mas isso aí é normal, tá, gente? Varia de instituição para instituição. Eu não estou conseguindo baixar lá, deve estar dando algum problema nos PDFs da UFRN. Mas tudo bem, eles têm um layout, se vocês tiverem curiosidade e quiser visualizar, né, os da UFRN, lá é diário, e aí eles publicam todos os dias. Eu não sei, eu estou com algum problema, talvez seja a minha VPN, alguma coisa do tipo, eu não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver se no de vocês eu visualizo. Um de vocês eu já visualizo. Então, show de bola. Vocês também têm um templatezinho bem semelhante, inclusive, da UFRN. E show, tá tranquilo. Esse aí é o boletim da Secretaria dos Conselhos, que a gente teve que publicar 2 resoluções. Perfeito. Tá, então realmente vocês já estão com o sistema em uso, né? E tá, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que eu visualizei agora, tá de acordo com o uso que a UFRN faz. A diferença mais é o tempo, né? Lá é diário e vocês devem ter um espaçamento maior de publicação. Mas fora isso, show de bola. Ô, Felipe. Oi. Eu só estou com uma dúvida na questão da assinatura do documento, porque eu trabalho no gabinete, normalmente sou eu quem faz o boletim. Uhum. Normalmente fica lá como autenticado por Daniele, não lembro direito. Mas, no caso, teria que ter a assinatura do chefe do gabinete ou do Marcelo? Você pode pegar um exemplo dos que a gente publica? Procura no gabinete aí. Já que eu não sei qual foi o último. Esse é o do gabinete, tá vendo? Tá, não, esse é da Proem. Deixa eu ver aqui dentro do sistema. Eu não sei qual foi o último, porque eu estava de férias, não fui eu quem fiz. Na verdade, Vera, eu acho que, Daniele, você está como gestora, então não há necessidade do superior assinar. Eu acho que deve ser isso, ou você faz com a assinatura da Vera Paixão. Tem muito da ProEx, ProAd, Pplan. Ó o que acontece. Quando o gestor vai lá, ó como é que fica aqui, ó. Tá colocando o meu texto, né, de autenticado digitalmente. E aí depende de como você está trabalhando aí. Quem foi que perguntou? Foi a Daniele. A Daniele. A pessoa que vai fazer a autorização, você está falando, não é, Daniele? Sim. Atualmente, qual é a pessoa que está realizando essa operação aí? No gabinete sou eu quem faz. Sou eu. Aí você faz a publicação, você adiciona o boletim, o informativo no boletim, é? Faço tudo. Eu adiciono e eu publico. Então no final ele deve estar ficando com a sua assinatura, não é isso? Aham. E aí a questão você está perguntando se está certo ou não, é isso? Se deveria ser a sua assinatura ou não. Pronto, aí vai variar, né? Vai depender. Se for você que realmente assina lá embaixo, vai ficar com o teu nome mesmo na autenticação. Agora, essa autenticação, ela fica no informativo, tá? Ela não vem aqui para o documento, não. No documento vocês alteram, vocês editam, aí pode ficar a assinatura que vocês quiserem. Então, pode ter essa divergência na assinatura, já que provavelmente a pessoa que vai fazer a assinatura do informativo não é a mesma que assina o documento aqui. Entendi. Aí tanto faz, né? Pode ser lá no informativo vai ficar com a sua. Lá no sistema, né? Aqui. Ele fica com a assinatura de quem já
de quem já realizou a autorização, né, a análise e a inserção. Só que no arquivo, você pode colocar a autoridade responsável, se for o caso, já que é um arquivo que é editável. Por que que isso acontece? Porque a pessoa que é, por exemplo, um pró-reitor, se for, ou o reitor, ele não vai querer acessar o módulo de boletins para fazer tá assinando, né? Exatamente. E aí aqui a nível de informativo vai ficar com a sua informação só para dizer que você era gestor e que você atualizou, mas lá no documento você pode colocar assim autoridade responsável, um reitor, alguma coisa do tipo. Ok. Ô, Felipe, no caso da ProGP, eu solicito a autorização da pró-reitora. Aí, quando a gente consulta o informativo, aí aparece a assinatura dela 2 vezes, porque a gente mantém a assinatura do documento e embaixo fica a autenticação dela. Ah, como assim? Vocês, vamos fazer um teste aqui, então? Consulta ali, ó, informativos publicados, que dá para você ver o documento da forma que eu estou falando. Andressa, é aquele caso, né? Aquela vez que você me perguntou, né? A gente não ficou... Seria o que? Portaria? Isso. ProGP, né? Vamos ver aqui. Isso. Tá vendo? Fica primeiro a assinatura dela do documento e embaixo a autenticação dela do documento. Não deveria ficar 2 vezes, não, aqui. Era bom vocês abrirem um OS para dar uma verificada nisso daqui, porque está aparecendo 2 vezes. Eu não lembro Na verdade, a gente até já abriu, Felipe, até acho que foi o Lívio, né, Daniel? A explicação dele foi essa, porque são 2 momentos. O de cima é a assinatura do documento, né, é ela assinando a portaria, e embaixo é a autenticação de quem está publicando, que no caso é ela também. Entendi. Eu não lembrava que tinha essas 2 assinaturas aqui, não. Deixa eu até... não tenho acesso. Gente, deve ser coincidência, não? Que é porque ela é a pró-reitora e é ela quem autoriza, né, não? Porque, na verdade, eu não autorizo o informativo que eu publico. É ela que está autorizando, entendeu? Eu optei por não autorizar, não autenticar. Ela quem autentica. Então, é diferente da Daniele, que a Daniele é quem autoriza, por isso que está aparecendo o dela. Por isso que aparece o 2 dela, porque é coincidência. Se fosse, por exemplo, você que autenticasse, aparecia o seu. Isso. Aí apareceu o nome dela assinando o documento e o meu autenticando. Isso, então, eu estou entendendo que o dela vai sempre aparecer 2, porque o documento do setor dela, ela que assina como pró, e ela que também autoriza a publicação. Pode ser errada, mas eu de fora entendi assim. Essa eu confirmo para vocês que eu não lembrava que ficava, tá? 2 assinaturas não, mas se vocês já passaram por um chamado e o retorno foi... Mas olha o da Daniele, por exemplo, as portarias que a Daniele está publicando, Segab. As resoluções Segab. Vamos ver. Não aparece, ela faz tudo, não aparece essa assinatura digital embaixo. Agora está aparecendo, Vera, o PEN, olha para você ver. Está aparecendo. Ô, Penha, está aparecendo a resolução que eu publiquei ontem, saiu essas 2 assinaturas. Eu vou olhar. Porque não depois saiu do Marcelo e depois da pessoa que autenticou. Eu confesso que eu não lembrava, tá, gente? Realmente eu não lembrava se era 2 ou se era 1. Até onde eu lembrava, ficava 1, mas se tem a do gestor também, pode ser que tenha sido adicionado, eu não lembrava. Confesso que não lembrava dessa outra assinatura. É porque essa assinatura de cima, Felipe, nós colocamos no informativo. Vocês colocam no próprio informativo? Isso, a gente coloca no informativo, porque a portaria tem que ser assinada pelo responsável pela publicação, né, da portaria, que é a Conceição nesse caso, né? A resolução, né, que a SOCES publica, quem assina é o reitor. Então, no texto, a gente já cola essa assinatura, para manter ela fiel ao documento original, ao documento assinado originalmente. Sim, isso mesmo. Mas aí vocês enxergam algum problema em estar com essas 2 assinaturas? Tanto a do responsável pela publicação, como a do gestor de boletins, que está autorizando? Quer dizer, seria chefe de unidade, né, e gestor do boletins, digamos assim. Fica esquisito só quando é a mesma pessoa que faz as 2 coisas, né? Mas aí se você entender isso, que
que são 2 momentos diferentes no documento, então fica ok. Como é a mesma pessoa, aí ele vai repetir, né? Ele vai estar vendo se colocarem... seria o caso de verificar, então, se não copiaria o nome da pessoa no texto para ver se ele fica somente com uma das assinaturas, já que é uma pessoa que está fazendo as duas coisas. Mas qual que é a validade dessa esse autenticado digitalmente pelo documento? É como se fosse uma assinatura? Porque vai ficar diferente. Gente, pensa, se no caso da Vera Lúcia aqui, se ela está autenticando, tipo assim, comparando 2 documentos, a portaria da ProGP, como é a Conceição que autentica, eu vou tirar a assinatura do documento para deixar só o do sistema. Se a gente for pensar na mesma coisa, a Vera Lúcia estaria assinando uma portaria no nome do Marcelo, entendeu? Tipo assim, questão de padronização de publicação das portarias. Eu posso dar um palpite como pessoa de fora que enxerga o documento? Pode sim. O documento sempre vai ser assinado por um responsável, reitor, pró-reitor, ali vai variar e a gente entende que de baixo é quem autenticou. Poderia, vamos supor, que na UFSJ só a assessoria de comunicação autenticasse, então todos seriam pelos... Entendeu? Para a gente que olha aqui, é claríssimo que aquela pessoa que autentica, ela só tem a responsabilidade da publicação. Assim que eu entendo. E como lá coincidiu, por exemplo, que é a própria Conceição, mas pode ser, por exemplo, uma portaria publicada pela PROEX, por qualquer pró-reitoria, o pró-reitor assina o documento e quem publica é um secretário, um diretor de divisão, quem eles resolverem que é o responsável pela publicação. Então, é claro que é só quem autenticou a publicação, assim que eu vejo. E que algumas vezes pode coincidir os 2 ou não. Mas lá fora vai ficar só no nome pelo que eu estou vendo aqui, fica normal, né? Cada responsável fica com a sua portaria, pelo que eu estou vendo aqui, a assinatura fica só... No documento vocês já corrigem isso, no caso, né? Ô, Felipe. Oi. Mas quando você vai lá na consulta, dentro do boletim mesmo, sem ser esse documento, igual, por exemplo, eu publiquei uma resolução ontem. Aí eu estou consultando ela aqui, vem com a assinatura do Marcelo, que a gente copiou o texto, né? E depois 2 assinaturas minhas. Abre. Resolução. Qual unidade? 120, essa é da sócios. A última assinatura sai de quem está consultando o documento? Isso aqui é só nível de visualização. É tanto que ele está mostrando a minha, tá? Sim. Depende do gestor. Se for você, ele vai mostrar a sua. Se for porque eu abrindo o documento aqui, aí tem a do Marcelo, que a gente já mantém, e 2 minhas, que está autenticado digitalmente, aí as 2 assinaturas são as minhas. Porque ele pega a permissão do gestor, e como eu também tenho a permissão, né, aí ele coloca o meu nome aqui, mas não necessariamente é o que acontece. Isso aqui é só visual, digamos assim. Sim. Gente, eu abri uma aqui, a última da UFSJ. Aí está lá assinado pelo professor Marcelo. Embaixo tem telefone para contato, responsável pela publicação, Vera Lopes. Boletim interno, número X, contém 8 páginas. Eu acho que para vocês o que fica confuso é porque às vezes fica a assinatura de 2 pessoas, né? De quem está visualizando, que no caso é o gestor de boletins, e da pessoa que já assinou. Mas não é assinatura, não é assinatura. Está assim, telefone para contato, responsável pela publicação. Só isso. Ainda escreve. O que você está vendo é o boletim, Thelma. Esse que a gente está falando é o informativo. Que no boletim. Então. No boletim vai estar corretinho, que vocês podem editar e deixar como quiser, né? Onde que acha o boletim? Não é aqui? O boletim é o arquivo em PDF. Ó. Se eu botar aqui em consultar resolução, por exemplo,
foi o exemplo que ela deu, eu consigo baixar o arquivo aqui, ó, no PDF, no link, né? Isso não é o boletim, não? Esse aqui é o boletim. Aí o que é, qual o conceito, né? Qual a ideia? O boletim, ele é a soma dos informativos que são autorizados e que são adicionados pelo gestor. Né? Aí aqui dentro, o que o pessoal faz, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, copiam o texto informativo e colam aqui, só fazem a edição, né, em cima desse template aqui. Por isso que no boletim vai correto. Para quem está vendo de fora, tá normal. Eu acho que o questionamento aí em relação a essa visualização aqui, né, que aparece 2 vezes. Eu não consegui achar isso, não. Você está dentro do módulo de boletins? Eu entrei na página da UFSJ e fui lá onde tem as publicações, os boletins de serviço publicados. Ela está na consulta. Para quem está de fora, só enxerga o arquivo final, tá? Isso. Então, eu estou vendo como... Thelma. Oi. Vai lá em consulta refinada. Ah, não, você está falando dentro do sistema. É porque você abriu a página do boletim. Isso aí é uma tristeza, porque eu não consigo achar nada nisso. Aí vai em consulta refinada. Eu dou o quê? Clica em consulta refinada e busca aí, por exemplo, resolução. Que aí você vai pegar essa última. Resolução. Aí eu dou um assunto aqui, Covid. Que essa aqui aí vai consultar. Um monte. Aí abre a primeira, que apareceu. Aí vai lá, resolução. Aí eu vou em detalhar. Isso. Aí ela apareceu. Regulamenta a concessão do auxílio. Ah lá. Presidente Marcelo, autenticar digitalmente. Vera Luz. E lá embaixo, tá? Porque você tá só você que fez a autenticação. Termina a resolução lá. São João del Rei, 23 de setembro, professor Marcelo, não sei o quê, Vera Lúcia Lopes, autenticado digitalmente. Aí não repete 2 vezes, não? Não, só tá, porque tá o Marcelo assinando a resolução, depois escreve Vera Lúcia Lopes, autenticado digitalmente. Sim, é porque quando eu abro, para mim aparece 2 vezes Vera Lúcia Lopes autenticado. É porque você deve estar no isso aí, gente. O autenticador de gestor, sua senha é poderosa, é a que autentica. Oi, Felipe. Oi. Isso aí, o estranho aí que elas estão achando é porque a última assinatura, igual está aparecendo a sua aí, é de quem está consultando. Isso aqui eu acho que está errado. Tá isso aqui é só visual, né? Oi? Mas isso aqui é só visual, isso não interfere em nada, não. Não, pois mas está parecendo como se você estivesse autenticando e você não autenticou, você só consultou. Na autenticação. Mas isso aqui não aparece no informativo. Vai aparecer para qualquer gestor de boletim que tiver, né? Qualquer uma das meninas vai aparecer o nome delas aí já. Porque isso é Talvez o que está acontecendo é isso, é que não deveria aparecer o nome aí de quem está consultando, ué. A visualização, você está dizendo? Meu, por exemplo, é porque o meu usuário tem todas as permissões aqui. Pode estar aparecendo. É só visual isso daqui, tá? Isso daqui não interfere, não. A nível de sistema, isso não interfere em nada. É só visual mesmo, é só confuso. Pois aí as meninas estão achando estranho, porque quando entra com a assinatura da Vera, aparece a Vera 2 vezes. Ela assinando digitalmente e consultando. Isso, exato. Entendeu? Mas é porque, gente, ela tem a senha poderosa e só aparece para ela. Ela é a gestora. Para o outro não aparece, não. Eu estou compreendendo aqui como se fosse uma pré-visualização do documento final. Então, por isso que ele aparece 2 vezes, não, gente? Esse que é o questionamento, Felipe, que eles estão colocando, entendeu? Isso aqui ele deixa aqui, dependendo do... Se você, como eu tenho o gestor de boletins, vai aparecer. Mesmo aqui a Maranha que autenticou, né? Mas como eu sou o gestor de boletim, aparece o meu nome. Isso. Eu entendo assim, que a senha é poderosa aí. Aí, se for o caso, o que é que eu tô achando, né? Se eu tivesse autenticado no lugar da Maria da Penha, eu também sou gestor, meu nome ia aparecer 2 vezes. Eu tô entendendo assim. Aí, mas aí não... Entendi. Mas aí não tem problema não, é só visual isso daqui, tá? É por causa de permissão mesmo. Na prática, se cada um tivesse sua permissão certinho, isso não vai acontecer, não.
Isso eu sei. Eu acabei de consultar aqui pelo portal, tá bonitinho, viu? Não tá aparecendo 2 vezes, não. Deve ser algum erro, todo mundo mexendo junto aí. Não, é da permissão mesmo, tá? É só, se você tiver gestor e você autenticar, pode ser que aconteça. Não tem. Mas para o público, para o geral, tá aparecendo bonitinho lá as 2 assinaturas no informativo. Tá sim, lá fora vai aparecer. Portal aqui sem senha poderosa aparece normal, isso que eu falei para vocês, assim que eu estou entendendo. Tanto que você tem a senha para autenticar, Andressa, e não está autenticando, não é? Você deixa não, eu não tenho a senha de autenticar, não. Eu só publico. Por isso que para você não aparece 2 vezes. Para as meninas que tem, deve aparecer. É porque nas sócias a gente faz tudo. É igual a Daniela falou. Isso. Sai tudo. É o poder, ué. Esse poder. É isso mesmo. Na verdade, Vera, quem fazia era esse gestor, no início era o Bruno Campos, e depois ele aí passou para cada unidade que usava o boletim, né, que tinha que publicar, a responsabilidade. Ô, gente, estou falando isso só para a gente rir um pouquinho, mas eu estou entendendo que é isso. Esse poder aí não é bom, não. Trabalho. Esse poder aí é só trabalho. Mas tá legal, né? Vocês estão conseguindo usar, o fluxo tá direitinho, estão conseguindo publicar, tá tudo ok, né? Aí se vocês tiverem qualquer problema, alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente aí que a gente pode fazer essa análise. Eu, particularmente, eu confesso que eu não lembrava, tá? Esse negócio das 2 senhas. Eu achava que agora só uma dúvida, que é mais curiosidade mesmo. Se quem autoriza o informativo, né, autoriza lá bonitinho, e eu não insiro ele em nenhum boletim, ele é visual para quem for como é que chama? Buscar esse informativo, porque quando a gente vai lá inserir os informativos no boletim, tem vários informativos não publicados em boletins. Exato, esses aqui não aparecem, são um exemplo, tá vendo? Estão aí há muito tempo, né, Andressa? Aí eu não sei se a unidade não sabe que tem que publicar um boletim ou se é suficiente publicar só um informativo. Pode ser que eles estejam publicando, mas pode ser que já estejam publicando sem inserir os informativos. Aí só vai aparecer, no caso, o arquivo, né? O arquivo final. Pode ser que para eles resolva. Teria que entrar em contato e ver como é que eles estão fazendo isso daqui. Eu estou vendo aqui PROAD, né? Tem um monte aqui, ó. De maio, por exemplo. Pode ser que eles estejam... A PROEX também sempre fica muito ali, ó. Tá cheio de PROEX, deve ser falta de conhecimento mesmo. Pode ser também, teria que verificar. Ah, tá, já entendi o que é aqui, já sei o que é. Só olhando aqui, eu acho que eu já entendi. Existem, eu acabei não abordando, vai ficar até como observação. Quando a gente faz uma requisição de suprimento de fundos lá no CIPAC, existe uma integração. Ele cria um boletim automático, quando você faz um suprimento de fundos lá. Aí ele cria aqui um informativo de forma automática no próprio módulo de boletins. Aí eu acho que o pessoal não está sabendo disso e não está fazendo a inserção disso daqui no boletim. Como? A PROEX não tem suprimento de fundos? Alguém fez um suprimento aqui. Ele gera automático. A PROEX não tem suprimento de fundos. Eu tenho certeza absoluta. Pois aqui tem o proposto, Rosilene, tá, matrícula, aquisição de material de consumo em casa emergencial para atender as demandas do campus Sete Lagoas. Ele cria automático isso daqui. Essa aí eu não conheço, ela tem suprimento de fundos, não. Ela pode ter. Abre um da PROEX aí, fazendo favor. Esse aqui foi da PROEX. Aqui já é para Eduardo, unidade, aqui é PROAD, perdão. Abre um PROEX, foi Rosilene? É PROAD, tá saindo PROAD. PROAD é o Fábio Chaves. PROEX, sobe aí para você ver. Aí, ó. Não, mas aqui a unidade é a PROAD. Eu tenho que entender aqui por que tá saindo. Rosilene é lá da contabilidade. Ela é Helena. Fábio Chaves, é de onde? PROAD. Então acho que tá com
deve estar com algum problema aqui, que ele está saindo no dado. Ô, Thelma, a Rosilene aí não é a lá de Sete Lagoas, não? Que era a diretora do campus lá, não? Ah, não sei. Sim, O Fábio Chaves Deve ser a de Sete Lagoas. E ela é da PROAD. Ué. Esses deve ser lá de Sete Lagoas. Ele está trazendo a PROAD aqui, mas aqui na parte de fora está trazendo o PROEX. Pode ser que seja algum... eu teria que verificar isso daqui. Eu vou checar essa questão aqui. Da onde é que ele está tirando essa Rosilene pode ser a Rose mesmo, de Sete Lagoas. Assim. Mas é da PROAD, a unidade é PROAD mesmo. Ela é da PROAD. Ô, Felipe, clica em um lá que é portaria e não suprimento de fundos. Está dando a impressão que a hora que você clica, vira suprimento de fundos? Ah, não, agora virou portaria. Não, é porque a maioria... Esse é da PROEX. Esse é da PROEX. A Simone, secretária, publicava as portarias. Só para não confundir, gente. É porque a suprimento de fundos faz automático, tá? As outras está normal. O suprimento de fundos, ele cria automático. Quando alguém faz uma requisição de suprimento de fundos lá no CIPAC, quando passa pela autorização, aí o sistema cria um informativo automático aqui no módulo de boletins. E aí, realmente, eu estou achando que o pessoal não sabe dessa informação e não está inserindo. Ou não deve inserir, se for o caso. Se não precisar inserir no informativo, é interessante que seja negado. Eu vou checar essa informação aqui. Juscelio e Daniel, é bom a gente verificar. É isso que eu ia te sugerir, Felipe. Levantar por isso que está acumulando aqui. Porque aí fica esse tanto aí para quem está publicando no dia a dia. Exatamente. Eu vou checar, então, Daniel. Vamos ver isso com o pessoal da PROAD, né? Eu acho que eles não sabem dessa informação, de que ele cria de forma automática aqui. E aí, se for o caso, negar aqui para sair dessa lista. Tem umas aqui que é bem antiga, inclusive, 2018. Pode providenciar aí, Felipe, já pode abrir. O que a PROEX fez deveria ter sido publicado? Não, mas a gente precisa saber se é publicado ou não, ou se já passou, se foi ou se não foi, Daniel. A gente precisa de uma informação negocial primeiro do pessoal da PROAD, para a gente tomar uma decisão e saber o que é que a gente vai fazer com esses informativos que foram criados de forma automática. Inclusive, o sistema vai continuar criando. A gente tem suprimento de ontem, né? Ontem não, antes de ontem, criado. Seria só referente a suprimento de fundos, Felipe? Que eu me lembro agora, tem suprimentos... Eu acho que tem um do SIG-RH. Afastamento, se eu não estiver enganado, eu acho que gera também, tá? São os dois que eu estou me lembrando aqui que gera automático. Acho que afastamento gera também. Afastamento de servidor? Feito lá no SIG-RH. Acho que tem um tipo de informativo aqui. Deixa eu só fechar. Tem, afastamento. Eu acho que ele cria automático também um afastamento. Um afastamento, por exemplo, você vai realizar uma viagem, né, por exemplo. Aí tem que, lá na requisição de diárias, precisa de uma... Não, nacional mesmo, precisa de um afastamento. Tem que registrar o afastamento no SIG-RH, e aí o afastamento é usado no CIPAC, lá na requisição de diárias. Aí quando, eu não sei se usam, né, aqui, se estiverem usando, aí coloca o afastamento gerado no SIG-RH lá na requisição de diárias, aí ele gera um boletim, um informativo automático também. Entendi. O que a gente precisa ver aqui é esse suprimento, se o pessoal vai usar ou não. E como eles não estão sabendo, a gente precisa... agora aqui está com a PROAD, aqui está correto. Por que esses aqui estão com a PROEX? Eu vou investigar essa questão do porquê está com a PROEX, mas aí, Daniel, a gente precisa ver, tá? Com o pessoal, o que é que eles vão fazer com esses suprimentos aqui. Eu vou investigar o porquê que está aparecendo a PROEX aqui, sendo que aqui está aparecendo PROAD corretamente. As meninas que utilizam o boletim de serviço, saberia dizer se tem alguma regra do que deve conter nele ou não? Do que deve ser publicado? Eu desconheço, Juscelio. Na ProGP a gente publica as portarias de pessoal que são emitidos pela ProGP apenas. Porque talvez o caminho seria esse, né, Felipe? A gente descobrir se é obrigatório ou não. Se não for e não precisar, basta negar isso aqui. Mas aí alguém lá vai ter que fazer, algum gestor vai precisar fazer isso, porque está acumulando aqui, né?
No caso das resoluções, ela começa a vigorar a partir da data da publicação. Então, essa é a preocupação. Agora, nesse caso aí, que esse suplemento de fundos, tem que verificar. Olha a PROEX lá em cima, que não... Vê se tem alguma coisa que é portaria e não suprimento de fundos. Ah lá, portaria, não é? Olha aí, ó, esse primeiro. Isso aqui? Está muito pequenininho. Não, lá em cima, SESEX, PROEX, sei lá. Isso aqui, né? É PROEX? É. Daniel, talvez a analista, a diretora financeira, ou a Helena lá na contabilidade, vão saber dizer se precisa publicar ou não. Ô, Vera, é aí que seria o lugar para a PROEX publicar as portarias que o pró-reitor faz? Alguém sabe falar? Se for sair algum boletim, é interessante que esteja aqui, os informativos, tá? Sim, Thelma, é aí mesmo que a gente publica as portarias das pró-reitorias. A própria também divulga aí. Só que não nesse lugar aí, é lá no boletim que fica público para todo mundo. Então, o que eu estou entendendo, parece que a PROEX errou, então, deveria ter colocado lá no boletim que fica para todo mundo. Talvez tenha Por sido... isso que tem coisa aí. Ô, Thelma. Oi, Bê. Esse aqui é um dos procedimentos. Depois, vai seguir com a publicação, você vai selecionar ele e jogar dentro do boletim. Aí, no caso, os que estão aí não foram colocados dentro do boletim. Mas quem que colocar no boletim é publicar. Quem seleciona é a própria pessoa da PROEX? É que faz isso? Ou ela lança um gestor que empurra isso para o boletim? Ô, Vera, é o gestor, na verdade, só que cada unidade tem um gestor. Lá na PROEX deve ter uma pessoa responsável. Deve ter sido a Simone. Sim, deve ter sido a Simone que emitiu a portaria e faltou publicar. Então, pelo que eu estou entendendo, tem que alertar, então, aí, para lá da PROEX. É de 2018, é lá no início, quando começou esse procedimento aqui. Está bem lá no início. Aí, se for o caso e tiver, né, tem duas opções aí que eu dou, que seria negar, já que já foi publicado aqui, ou fazer a edição do boletim. Descobre qual é o boletim, aí coloca o número dele aqui, sei lá, deixa eu ver um deles aqui. E reedita acrescentando essas portarias da PROEX. Exatamente, perfeito. E quem que faz? Aí, Thelma, talvez você veja com a Simone lá. Eu não estou lá mais, não, mas eu vou falar com a Simone. Eu falo para ela procurar quem? Quem que é responsável pelo boletim? Você, Vera? É o José. Não, Thelma. Cada unidade tem o seu gestor, como foi dito, Thelma. Mas para tirar dúvida não é no NTIF, José? Isso, ela pode tirar dúvida, a gente qualquer coisa vê com o Felipe. Não, alguém vai ter que editar o boletim. Ela publica um boletim da PROEX? É ela que publica. É só pedir para a Simone verificar essa situação e se ela tiver dúvida para ela procurar o NTIF, que ela mesma tem o poder de gestora. Ela ainda é secretária da PROEX no momento. Então, não precisa pôr NTIF no meio, não. Vou falar com ela que ela tem que pegar essas portarias que estão aí no módulo, como que chama isso? No informativo, e passar isso para boletim. Na prática, basta ela buscar o boletim aqui já publicado. Eu não sei qual número, vou inventar aqui. Se não tiver boletim no dia. Mas os informativos já são de algum tipo de boletim, tá? Ah, tá. E editar para acrescentar. Isso, ó. Aí quando ela clicou lá, ó, quando eu cliquei aqui, ele já lista todos os boletins. Aí seria só o caso de pegar, ele vai estar nesse boletim aqui já publicado, aqui são os informativos, aí basta ela vir aqui, é isso aqui, por exemplo. Aí vem e insere. Certo? E aí passar que estão no informativo. Isso. E aí ele vem aqui para baixo. Tá para publicação aí. Tá, vou falar com o Simone. E aí, ó, ele inclui o boletim, ele inclui o informativo, desculpa, e aí depois é só sair que vai ficar lá os informativos organizados. Tá.
Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Olha, é bom corrigiu aí o negócio, ajudou até a corrigir, esclarecer melhor. Aí eu vou ficar aqui, eu anotei aqui como dever de casa para verificar da onde está vindo essa unidade aqui, porque tem concessão de suprimento de fundos, ele está apontando aqui para a PROEX, mas quando a gente entra aqui é a PROAD, tá? Então, anotei isso daqui, vou verificar isso. E aí, Daniel ou Juscelio, a gente precisa ver o que é que vai acontecer com essas requisições de suprimento de fundos que estão aqui, ó, acumulando. Aí, como ele gera automático, se continuar assim, essa lista vai ficando enorme. Aí dificulta realmente para quem está usando. Estou entendendo as meninas aí, porque a lista vai ficando grande aqui. Se for o caso, vamos imaginar, Felipe, que elas digam que não precisa de publicar. Tem como inibir do sistema de jogar esse registro aí? Aí é só vir aqui negar. Aí eles somem. Tem um negócio de afastamento aí, ô Felipe. Eu vi aí nessa lista sua afastamento. Aqui? Não, lá na... Isso, desce aí. Algum lugar eu vi afastamento. Aí, ó. Afastamento a serviço aí, ó. Não, mas aqui é um anexo. Tem que olhar essa coluna aqui, ó. É aqui onde diz. Ah, tá. Esse aqui é só Você falou que afastamento também vai direto, né? Gera direto. Você falou que gera automático. Isso. Mas tem que ser esse daqui, ó. Nessa coluna. Que é a coluna do tipo do... Tem que ser no tipo do documento, tá? Isso. Não no assunto, entendi. Tranquilo, então? Aí, se for o caso, Juscelio, Daniel, se o pessoal não usa mais, não precisar, a gente vem aqui e nega. E aí vai, bota a justificativa, né? Ele vai dizer lá por que não. E aí nega, ó. E aí quando a gente vier aqui, ao invés de ter os 66 que tinha antes, vai ter 65. Aí a gente vai diminuir essa lista. E aí quando forem fazer adição de novos informativos em boletins, a lista vai estar bem reduzida. Mas aí quem vai ser o responsável por negar isso aí? Alguém do NTIF? Porque... excelente pergunta. Essa aí eu não sei responder, não. Não faz, Thelma. O NTIF não alimenta o sistema. Fui eu que perguntei não para a PEN. Porque alguém vai ter que ficar responsável, né? Porque, como ele falou, é automático. Senão, daqui um mês já vai estar cheio de novo. Olha, eu entendo o seguinte. Tira o automatismo disso. Eu entendo que como a PROAD também publica e questão de suprimento de fundos está ligado lá à questão financeira, talvez a PROAD negue, então. O certo seria, Juscelio, realmente, a secretária lá da PROAD. Ou a Aninha. Pois aí a gente tem que conversar lá com a Ana Alice e com a Helena, no meu entender, para saber se precisa publicar. Se precisar de publicar, no meu entendimento, a PROAD é que deve fazer a publicação. Na verdade, eu perguntei, se não houver necessidade de publicar, quem vai negar o informativo? Porque... Pois é, eu acho que a PROAD também. Uhum. Ou ela nega, ou ela tira esse negócio dele ser automático. Cancela essa coisa de automaticamente ele ir para aí. Aí faz uma vez só no sistema e nunca mais faz. Você fica negando. Pois tem que ver com o Felipe se é possível tirar esse automático, se for o caso. Eu posso levar aqui internamente para verificar. Negando todo dia. Se não for preciso, o ideal é não gerar o automático. Uhum. Beleza. Tá bom, Felipe? Tá, eu levo aqui para... eu vou precisar, na verdade, né? Mas vamos confirmar primeiro, Juscelio, com eles. Se não for necessário, vocês abrem um chamado que eu levo para análise aqui internamente. Ok, combinado. Mais alguma dúvida, gente? Não. Podemos encerrar, então? Ok. Valeu ver vocês aí um pouquinho. Quem abriu a tela aí. Então, obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima, caso a gente se reúna novamente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.